você tem que ter... Por isso que a gente fala que o nosso melhor vendedor é o nosso cliente. Sim. Que é o cara que vai evangelizar todo mundo, o parceiro dele, o fornecedor. Cara, tô vendo que você tá com dificuldade, contrata lá a Luri para te ajudar. Os caras fizeram um trabalho aqui, a gente tá num outro patamar hoje. Faz aí também, vai te ajudar demais. Aí o cara tem que abrir um pouco a mente para entender o que é isso e tal. Mas é isso, às vezes o cara tá tão louco ali no empreender e vender o almoço, pagar a janta, vender a janta, pagar o café da manhã e tal, que às vezes ele não tá enxergando que tem uma outra E equação. o caos, ele é um terreno fértil para inovação. Sim. Porque você tem que se mexer, meu amigo. Você tá no caos. Olha aí o que aconteceu no mundo inteiro durante a pandemia, né? Sim. Tanta coisa que surgiu. Então, eu gosto do caos. Sim. Porque o caos, ele te empurra para se mexer, né? Porque se você ficar parado, você não vai para lugar nenhum. O Ronaldo... E o lance, Roger, é que o caos, você não precisa preocupar, porque ele sempre vai existir. Assim, nunca vai deixar de ter o caos. Uhum. Por isso que a ideia do Andrew Grove nunca foi eliminar o caos, porque isso aí é besteira. É você ficar dando soco no vento. O que você faz é lutar para ter mais governança sobre esse caos. Sim. Então, quando a gente olha qual que é a diferença de empresas profissionais para empresas que estão rodando aí de qualquer jeito, né? Todas elas têm que lidar com caos. A diferença é que as empresas profissionais e que têm uma gestão madura, elas lidam melhor com caos do que essas empresas que não têm. Quando o caos está reinando sobre a empresa por muito tempo, ele cobra um preço caro. Né? Assim, e a gente fala, então eu não tenho nenhuma expectativa de acabar com o caos. Mas, por exemplo, durante 6 a 7 anos da Luri, do dia que ela foi fundada até 5, 7 anos depois, ela viveu no caos. A gente teve que viver no caos, porque a gente tinha que botar o negócio de pé, fazer a coisa crescer e tudo mais. E a gente cresceu de uma forma totalmente desgovernada. Mas isso que foi importante naquela época cobrou o seu preço. Qual que foi o preço? Uma empresa muito caótica, desgovernada, com muitos problemas. Então, problemas de todos os níveis, problemas financeiros, problemas societários, problemas, então, sócios que não se entendem, um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Tal. Então, chegou num ponto que esse caos gerou o quê? Uma ruptura. Aí foi quando a gente fez um processo de cisão, reestruturação societária e tudo mais. Foi, acho que se eu não me engano, 2013 mais ou menos. Eu lembro disso. Eu lembro 2013. Até de um sócio que saiu. Foi. A gente chegou até 10 sócios, a gente tem 5, né? Mas assim, é uma história, pra mim, que é uma história muito bonita, eu gosto mais da história da Luri, de tudo que aconteceu. E faz parte, né, Ronaldo? Faz parte. E aí, eu lembro que vocês também tiveram isso na mapa. Tivemos, 2006. Papo, teve uma época que vocês também tiveram que fazer uma cisão 2006. E tudo mais. Esse é o processo, tá vendo? E o que a gente percebe hoje? Há pouco tempo atrás eu falei que a gente está na melhor fase da Luri. Por isso, porque quando a gente fez esse processo de reestruturação societária e geral da empresa, a gente falou assim, legal, então a gente veio até aqui assim, tudo bem, era o que a gente tinha que fazer, mas a gente não quer daqui para frente continuar assim. Então, a gente sentou e foi fazer o nosso planejamento estratégico. Vamos deixar claro qual que era o nosso propósito, onde que a gente queria chegar, qual que era a nossa cultura. Vamos conversar sobre isso daqui, vamos deixar isso bem alinhado aqui entre os sócios, ter uma sociedade mais alinhada agora. E de lá para cá foi só, assim, a gente foi só melhorando. Então a gente foi aprimorando. Então a gente tem uma gestão muito madura, cada vez mais a gente vai amadurecendo. Mas foi um momento importante da gente virar essa chave. Tá bom, foram 7 anos do caos reinando sobre a gente. Agora vamos a gente começar a reinar sobre esse caos? E aí agora a gente também está tendo isso. Mas, como você falou, isso não quer dizer que a gente está parado. A gente está sempre tendo que inovar, sempre tendo que mudar, porque o caos continua existindo. Continua. Só que a gente agora está lidando melhor com ele. E vão surgir situações que vão te... Cara, a empresa é muito rápido hoje em dia, né? As coisas que acontecem. E o importante, acho que do empresário, da cultura empresarial, é saber o seguinte, olha, a gente chegou até aqui dessa forma, mas isso aqui não vai nos levar além. Exatamente. Não vai deixar a gente dar o próximo passo de crescimento, desenvolvimento, né? Perfeito. Ronaldo, a gente está chegando no final agora aqui, tem mais alguns minutos. Eu vejo também o seguinte,
A Mapa, a gente fez a implantação do nosso modelo de governança, a gente foi amadurecendo, erramos pra caramba, acertamos muitas coisas. A gente ainda tem muita coisa para crescer. Agora que a gente colocou pessoas profissionais, efetivamente, que não eram... não, a gente que fazia isso, você sabe disso, né? E hoje tem pessoas profissionais lá nos ajudando nisso. A gente implantou cultura. Nossa, você implantou uma reunião lá nossa que chama RAE. Parece ser japonês, né? RAE. Mas RAE é R-A-E. Reunião de Análise da Estratégia, né? Que a gente mede. Isso pra gente hoje é sagrado, né? Todo mês a gente se reúne durante um dia inteiro e mede aquilo. Tem as medições, os heads participam, etc. É um momento bem legal da empresa em que a gente reflete sobre o que a gente está fazendo, o rumo, etc. Né? Mas, novamente, tudo centralizado ali nas pessoas, sem esquecer o que é importante, que a gente comentou aí de processos, de lucratividade, etc. Mas eu vejo um momento hoje no mundo inteiro, porque quando eu era estudante de contabilidade lá em São Paulo, eu imaginava que eu ia trabalhar numa empresa de auditoria. Eu não queria ser contador, eu queria trabalhar numa empresa de auditoria. Com 17 anos eu consegui entrar. Entrei numa empresa de auditoria, comecei a trabalhar, foi um negócio excelente para mim. Fiquei lá 4, 5 anos, vim para Goiânia, muito jovem ainda, tinha 23 anos. Fomos construindo isso junto aí com os nossos sócios lá da MAPA, etc. Hoje eu me vejo como um profissional que faz várias... Cara, eu faço várias coisas hoje que eu nem imaginava que eu pudesse fazer, né? Como consultoria, como treinamento, como preparação, como, enfim, uma série de coisas, né? Então eu digo assim que empresarialmente a gente consegue fazer muitas coisas, né? Mas o mundo mudou da visão que eu tinha lá de trás. Quando eu estava na faculdade, eu pensava assim, eu posso ser o contador, eu posso ser auditor, um dos dois caminhos, porque era uma profissão muito... Hoje em dia, cara, você tem competidor de todo lado, né? Hoje eu vejo assim, a Mapa não tem, principalmente quando a gente fala de pessoas, que é o mais importante de tudo dentro de uma organização, o pilar central, mas eu tenho competição de todo lado. Hoje você tem lá dentro da companhia pessoas que pedem demissão porque vão trabalhar com internet. Mas eu vou ser um influencer, eu vou fazer vendas, eu sou um artista e consigo vender. Então hoje a competição ela vem de todos os lados, é o caos que a gente está dizendo. Não é? Aliado a isso, vai diminuindo as pessoas dos nenéns, né? Nem estudam, nem trabalham. E a competição, cara, ela é brutal. Ela é brutal. As taxas de turnover são altas. Esses dias eu conversava com um estudioso disso e o cara me falava assim, uma taxa aceitável é de 25%. E eu falei, como? Ele 25%. Eu falei, 25%, um quarto? Você tem 100 pessoas, então se 25 saírem no ano, é ok. Está ótimo. Eu falei, bicho, então eu não entendo mais nada. Então, assim, são essas coisas, né? Que hoje os desafios são muito grandes, o caos está imperando no bom sentido aí, que o caos no bom sentido. Então, a gente tem que cada vez mais tornar a empresa participativa. Acho que os novos tempos, né? Eles exigem isso, né? Então como que é a sua visão disso, desse mercado de trabalho pós-pandemia, que a galera quer trabalhar? Eu já tô vendo o seguinte aí também, muita gente pedindo para as pessoas, o Google, o Facebook tá pedindo para a galera voltar pro campo, pro escritório, não é? Não ficar mais em casa. Então, da mesma forma, você tem pessoas que só querem ficar em casa, né? Então, assim, o mundo está mudando muito rapidamente. Eu acho que a gente ainda não estabilizou, a gente ainda não se situou depois do que aconteceu na pandemia. As coisas estão se acalmando ainda, mas o mercado ele passa por transformações muito rápidas, muito ágeis, né? E como que você está enxergando isso? Porque as dificuldades são muito grandes. Sim. Tem uma coisa que a gente fala sempre no começo dos nossos trabalhos, é a diferença de princípios para práticas. E isso é um conceito que o Jim Collins ele adora, né? O Jim Collins ele era um discípulo do Drucker, o Drucker era... O Jim Collins é quem fez o livro Empresas Feitas para Vencer. Isso, é um livro excepcional. Exato. Né? A galera tem que ler esse livro. Eu diria que você tem o Antigo e o Novo Testamento, né? O Feitas para Durar e o Feitas para Vencer. Ele escreveu outros, mas eu acho que esse é o cano. Você pega esses dois e você tem uma base fantástica para fazer gestão de qualquer organização. Ele, discípulo do Drucker, teve a sorte de ser mentoreado pelo Drucker,
E o Drucker, ele falou que ele falava que eu nunca foi um gestor, ele era um filósofo da gestão. Por que ele era um filósofo da gestão? Porque o filósofo, ele está preocupado com princípios, né? Ele olha para a realidade, ele olha para as coisas que são atemporais. Certo. Né? Muito mais do que ficar preocupado com as coisas temporais que mudam o tempo todo. Então, assim, o mundo está mudando o tempo todo. Muita coisa acontecendo, muita coisa mudando. Mas tem coisas que são atemporais. Esses são os princípios da realidade. Então, um princípio da realidade é a regra de ouro. É você buscar fazer o bem a todos, né? Fazer o bem ao próximo, fazer o bem a todas as pessoas. Isso sempre vai ser uma coisa boa. Né? Você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, ou você não tratar as pessoas como você não gostaria de ser tratado, é sempre uma regra de ouro. Ou seja, um princípio universal e atemporal e acultural. Ele serve para qualquer lugar que você tiver. Então, quando a gente olha para as empresas e esse turnover e tudo mais, essa é uma realidade do nosso tempo. Realmente, a gente tem inúmeras profissões novas e cada vez vão surgir mais agora com inteligência artificial e tudo mais. Você tem YouTuber, você tem Instagramer, você tem influencer, são coisas que não existiam há pouquíssimo tempo atrás. Agora existem. Daqui a pouco vão existir novas. Isso significa que o mercado de trabalho ele vai se tornando caótico e vai mudando muito. Então, tem duas formas de você, como empresário, como um diretor, como executivo, olhar para a sua empresa dentro desse cenário. Uma é, contrate os melhores e saia da frente. Né? E essa é uma forma de se atuar muito comum e muito fácil de agir em grandes corporações, que você tem orçamentos milionários para contratar os melhores talentos do mercado e dar tudo para eles, tudo que eles querem. O Steve Jobs falou uma frase parecida. Ele falou o seguinte: contrate pessoas melhores do que você e deixe-as em paz. Isso, exatamente. Essa é uma mentalidade de grandes corporações, porque você tem condição de trazer os melhores, maiores talentos ali, que são pouquíssimos e raros, você tem condição de trazer esses caras para o seu negócio. Essa não é a realidade da grande maioria. 99% das empresas. 99,8%. Que são as pequenas e médias. Como que essas pequenas e médias encaram, então? É aquele modelo de Jesus, né? Contrate caráter e treine habilidades, treine competências. Então, o que eu sempre falo, como que a gente não se desespera, né? Sabendo que o turnover tá alto e é difícil isso aí. É entendendo que a sua empresa ela tem que se transformar numa escola. Não tem outro jeito, né? Você tem que ter um processo muito claro, um onboarding, uma trilha de aprendizado, tudo muito bem montado para ter uma trilha de formação de pessoas. E saber que e tratar essas pessoas da melhor forma possível. Você vai tratar bem, você vai capacitar, você vai desenvolver. E boa parte delas, por isso, vão querer ficar. E uma parte delas não vai ficar por N fatores que não estão no seu controle. Então, o que não está no nosso controle, não tem como eu ficar focado nisso. Não tem controle se o cara vai querer virar um Instagramer, um influencer, um youtuber. Sim. Às vezes o cara acorda e fala, dei certo. Ah, bacana, pô, o cara tá ficando milionário. Vai mexer com isso. Como é que eu vou te deixar aqui? Né? Então, assim, forme as pessoas, trate-as bem, tenha um bom plano de carreira, tenha uma boa avaliação de desempenho, um bom feedback, uma boa remuneração adequada ao mercado. São fatores que a pessoa não vai sair por isso. Eu não vou sair por isso. Não, isso aqui não, porque isso aqui eu consigo controlar, tá no meu controle. Te tratar bem, ser humano contigo, te desenvolver, te capacitar, ter uma remuneração boa, adequada ao mercado, se possível um pouco acima do mercado. Ou seja, tudo que eu posso fazer, eu vou fazer. Isso vai ser suficiente para muitas pessoas, não todas. Sim. Tem algumas pessoas que vão sair. E se você trata bem essas pessoas, elas vão sair e vão ter um impacto positivo para a sua empresa lá fora. Sim. Vão falar bem da sua empresa. Pô, nossa, o Ronaldo é o melhor líder que eu já tive. A Luri foi o melhor lugar que eu já trabalhei. Isso vai gerar um reforço da sua marca lá fora. Tanto a sua marca para o seu cliente como a sua marca empregadora. Isso vai gerar uma equação. Então, é aquela lei da semeadura. A gente só colhe o que a gente planta. Então, você planta coisas boas. E o impacto das pessoas falando, ela é 10 vezes maior do que... Tem estudo sobre isso. Sim, exatamente. 10 vezes maior do que uma empresa falando, né? Mas, Ronaldo, cara,
Eu tava olhando aqui no relógio. Passou rápido. Passa rápido. A gente já tá falando aqui 1 hora e pouquinho aqui, né? Já. E a gente falou sobre muita coisa de gestão. Foi um prazer te receber aqui no Mapa Talks. Espero que você me convide pro... Vamos embora, né? Pro Luri Talks. A gente retribui aí mais uma vez. Vai ser um prazer. Agradecer aí você pela presença. É bom demais. E é isso. Vamos em frente. Os desafios de governança são enormes, né? As coisas hoje são muito rápidas, muito ágeis no mundo, né? Então tem a galera que fala, você tem que errar, mas errar rápido, corrigir para frente. E sempre centralizado nas pessoas, sem esquecer os outros pilares, que é o resumo do que a gente falou, né? Sem sempre estar melhorando, desenvolvendo novos processos, melhorias, entregar seus produtos com qualidade, com tempestividade e também com lucratividade, né? Perfeito. Para que a gente consiga aí, manter esse tripézinho organizado. Obrigado aí, Ronaldo. Eu que agradeço demais. Um grande abraço. E esse aqui é uma extensão do nosso cafezinho, né, Roger? De tempos em tempos a gente toma um cafezinho, bate um papo, a gente tá só agora fazendo isso gravado. Tá certo, tomando um vinho, uma água. Um abraço, Ronaldo. Tudo de bom. Valeu, obrigadão, Roger.